Sempre fomos atraídos pelo desconhecido, conectando o mundo, transmitindo histórias e mitos. Luzes ao longe nos encantavam, despertavam nossa curiosidade e nos guiavam em nossas viagens. De tempos em tempos, a história é reescrita por uma descoberta simples que altera o mundo em que vivemos. Hoje, possuímos uma tecnologia que tem revolucionado a maneira como o mundo se comunica. Esta tecnologia, a união do vidro com a luz, é a fibra ótica. Em 1970, Corning iniciou a revolução nas comunicações ao inventar a primeira fibra ótica de alta pureza e baixa perda para redes de telecomunicações em todo o mundo. As inovações da Corning no campo de fibra óptica têm ajudado a tornar possível a tecnologia de comunicações em alta velocidade que liga bairros, conecta cidades e aproxima continentes. E tudo isso graças a um filamento de vidro mais fino que um fio de cabelo. 3 físicos da Corning, Donald Keck, Robert Maurer e Peter Schultz, acreditando que o vidro poderia alterar profundamente as comunicações, desenvolveram um processo único de fabricação de uma fibra de vidro ultra pura que transmite sinais de luz com baixa atenuação ou perda de sinal. Esses cientistas receberam do presidente dos Estados Unidos a Medalha Nacional de Tecnologia pela descoberta que mudou a vida das pessoas. A fibra ótica é uma estrutura impressionante e bastante complexa. O principal desafio era desenvolver uma fibra que fosse feita de 2 tipos de vidro. A obtenção das propriedades adequadas desses 2 tipos de vidro seria a chave para o sucesso. Além das características dos materiais, o próprio processo de fabricação também representou um grande avanço. Uma fibra ótica é composta basicamente por 3 partes básicas. O núcleo, parte interna da fibra, através do qual os sinais de luz são transmitidos. A casca, camada de vidro sobre o núcleo, possibilita o confinamento da luz no interior da fibra. Por último, é aplicado sobre a parte vítrea um revestimento de acrilato para proteger o vidro contra danos físicos. Uma das coisas mais importantes nessa corrida para a comunicação através da luz foi a precisão na fabricação da fibra ótica. Ao contrário de muitos fabricantes de fibras, a Corning produz todos os materiais de vidro utilizados na fabricação de sua fibra, garantindo assim uma maior resistência e pureza do vidro que resultam em um melhor desempenho e durabilidade. Tudo começa com o processo de deposição externa de vapor utilizada pela Corning. Na etapa de deposição do processo de OVD, matérias-primas extremamente puras são depositadas na forma de vapor sobre uma haste de suporte. Sistemas de controle de qualidade monitoram o processo para que cada camada seja uniformemente depositada sobre o produto final. Esse processo de deposição é chamado de pré-forma. Esse processo rigoroso garante características de desempenho otimizadas, incluindo dispersão, atenuação e geometria da fibra. Então a pré-forma é colocada em um forno de consolidação onde o composto de vidro poroso se transforma em um vidro transparente sólido tão puro que seus níveis de contaminação são medidos em partes por bilhão. O tamanho da pré-forma determina o comprimento de fibra que se pode produzir. A tecnologia avançada empregada pela Corning tem possibilitado a fabricação de pré-formas cada vez maiores, assegurando assim fibras de alta consistência e qualidade. No processo de puxamento, a pré-forma é colocada em um forno e sua ponta é aquecida, o que provoca o escorrimento de uma gota de vidro quente. Depois da remoção desta gota, a fibra é estirada por meio de um mecanismo que controla a velocidade do puxamento. Os técnicos da Corning usam controles computadorizados de extrema precisão para monitorar os parâmetros da fibra centenas de vezes por segundo. Nosso sistema automatizado coleta informações, analisa e ajusta os parâmetros do processo em tempo real, garantindo desta maneira que a fibra seja mantida dentro das mais rigorosas especificações. Uma camada de acrilato dupla de proteção é adicionada sobre a parte vítrea da fibra, protegendo a mesma durante o manuseio, cabeamento e instalação. A fibra revestida é testada para assegurar o cumprimento das mais rígidas especificações geométricas, sendo então enrolada em bobinas. Cada centímetro de fibra é submetido a um teste de resistência mecânica à tração constante com um mínimo de 7.000 kg por centímetro quadrado, para garantir a capacidade necessária.
Os parâmetros ópticos e físicos são medidos e verifica-se o desempenho da fibra em relação às especificações. De maneira a permitir um desempenho ótimo do sistema, a Corning sempre tem sido uma indústria líder em alcançar a mais alta precisão nas especificações geométricas. As bobinas de fibra da Corning são embaladas em capas plásticas protetoras e recebem um código de barras para a rastreabilidade das propriedades mecânicas e ópticas. Embaladas em contêineres recicláveis e despachadas a clientes em todo o mundo. Nós temos desenvolvido fibras de alta resistência para todo o mundo e temos produzido diferentes tipos de fibra óptica para diferentes aplicações. Existem dois tipos de fibra óptica: multimodo e monomodo. O diâmetro do núcleo de uma fibra multimodo é cerca da metade do diâmetro total da fibra, 50 ou 62,5 microns. 1 micron equivale à milionésima parte do metro. Na fibra multimodo, diversos modos de propagação de luz são transmitidos no núcleo simultaneamente. Isso permite o uso de fontes de luz de baixo custo, como LEDs, diodos emissores de luz e lasers de emissão superficial em cavidade vertical, ou VCCELs, de alto desempenho. A fibra multimodo é geralmente utilizada em redes locais, redes de armazenagem e centros de dados em distâncias de até 2 km. Por outro lado, o núcleo da fibra monomodo é muito menor, de 8 a 10 microns de diâmetro. Esse tamanho menor permite a passagem de apenas um modo em um determinado comprimento de onda. A Corning também desenvolve fibras ópticas monomodo de alto desempenho, conhecidas como fibras de dispersão deslocada e não nula, NZD, otimizadas para determinadas aplicações. A linha completa de produtos de fibra óptica da Corning são otimizados para janelas de transmissão em 850, 1310 e 1550 nanomilímetros, bem como nas futuras janelas de transmissão, o que faz de nossas fibras ópticas as mais adequadas para diversas aplicações. São absolutamente surpreendentes os desafios que estamos superando hoje, desafios que nós não imaginávamos há 30 anos. A fibra óptica da Corning é a base das redes ópticas no mundo todo. Aplicações submarinas de alta velocidade e alta capacidade tanto para redes costeiras de curta distância quanto para redes transoceânicas de longa distância. Fibras para aplicações terrestres de alta capacidade e longas distâncias projetadas para conectar cidades. Aplicações em anéis metropolitanos e regionais de alta taxa de bits. Fibras especialmente projetadas para uso em área local e de rede de acesso, levando a fibra cada vez mais próxima dos usuários finais e fazendo da banda larga uma realidade aos computadores pessoais com preços acessíveis. O compromisso com a qualidade é fundamental nos negócios da Corning. Entendemos, antecipamos e excedemos as expectativas de nossos clientes. Esse compromisso foi reconhecido quando a Corning Optical Fiber recebeu o Malcolm Baldrige National Quality Award. A Corning é a única fabricante de fibras a ter recebido esse tão respeitado prêmio pela sua excelência na qualidade empresarial, e nós continuamos a operar e a nos avaliar baseado nesse critério. Como líder mundial em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações, concentramos nossos esforços na criação de fibras de alto desempenho para aplicações específicas. Nossas pesquisas levaram a centenas de patentes de fibras e incluem um laboratório que se dedica a melhorar continuamente a resistência mecânica das fibras. A Corning realiza testes e modelagem de sistemas nos quais nossos cientistas e técnicos testam fibras, componentes e módulos que compõem uma rede de fibra óptica, visando determinar seu desempenho em condições reais de utilização. O objetivo da Corning é se tornar o catalisador das inovações, o cientista que descobre novas soluções, o engenheiro que cria tecnologias novas e práticas, procurando continuamente as oportunidades que fazem a diferença, capacitam as pessoas, possibilitam realizações e mudam o mundo. Nós percorremos um longo caminho na revolução das comunicações por fibra óptica, mas, na minha opinião, estamos apenas no começo. Espere até você ver o próximo passo da Corning. Eu sei que o nosso futuro estará cheio de luz. Temos ideias brilhantes, fruto da curiosidade e inteligência, da inspiração, da imaginação e da lucidez. A Corning se direciona a possibilidades ainda não descobertas.